Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Jornalismo em Pauta aqui no Grupo Séries de Comunicação, em rede nas séries AM, Positiva FM e também, claro, pela página do YouTube do Grupo Séries. Você pode assistir nesta manhã de domingo. Sejam todos muito bem-vindos, sempre com a presença da Star, a evolução constante, o Jornalismo em Pauta, que debate e comenta os fatos da semana, o que foi realmente que chamou a atenção do ponto de vista pelo mundo, pelo Brasil e também na região e notícias locais. Sou Felipe Keller, ao meu lado estão Daiane Gissen, Antônio Sadi Ribas, Jéssica Gomes, o Dair Leff trabalhou aí na técnica para trazer para você no rádio e também no YouTube aí todos os comentários e análises das notícias colocadas em pauta no programa deste domingo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. E no roteiro do programa a gente vai conversar primeiramente trazendo informações do que aconteceu aí no mundo, o que chamou a atenção, notícia internacional. Começa lá nos Estados Unidos o trabalho de campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Quem gosta de política em si, gosta muito das eleições americanas, porque tem toda uma particularidade do modo como é feito a eleição nos Estados Unidos com relação à democracia americana, ao cidadão ir e não ir votar nos dias das eleições, enfim. E a gente, claro que já teve um episódio que chamou muito a atenção, que foi uma condenação, né, do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ele que tem algumas acusações e já teve a sua primeira condenação, mas essas condenações, indiferente se ele for ou não for condenado, ele vai levar isso para a alta corte americana, vai tentar derrubar essas condenações contra ele, mas ele vai ser candidato da mesma maneira pelo Partido Republicano. Quem traz primeiramente essa primeira análise sobre isso é a Daiane Gissen. Bom dia, Daiane. Nos fale um pouco mais do que aconteceu lá nos Estados Unidos. Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Sadi, Jéssica, Odair, que está na técnica, e também a todos os nossos ouvintes aqui do Grupo Séries de Comunicação. Nesta semana, então, a gente teve a condenação, a primeira vez na história americana, então, que um presidente recebe uma condenação. Ele foi acusado por 34 acusações de fraude contábil e, entre elas, também a condenação pelo pagamento dos $130 mil para comprar o silêncio, então, da atriz pornô Stormy Daniels, que lá em 2016, então, que teve essa fraude pela compra do silêncio dela, e que foi o que girou a boa parte, né, da mídia em cima da condenação do ex-presidente Donald Trump, então, nos Estados Unidos. Como tu bem falaste, vai recorrer, então, e as eleições devem seguir, até porque o Trump é um dos favoritos, né? Venceu já as prévias ali contra a outra candidata. Me fugiu o nome agora. Também não me lembro agora, mas ele venceu. Já venceu, venceu e vai ter aí, então, muitos chamando de revanche, né, do Biden e do Trump. Então, para as eleições desse ano, a gente ainda vai ter que acompanhar todos os próximos passos e também o Trump recorrer, né? Ele disse que ele suportaria a sentença de prisão, que estava em 4 anos, mas que o público, os seus eleitores, não suportariam esse fato. Então a gente ainda tem muito que acompanhar aí nos próximos dias. Bom dia, Sadi. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os amigos ouvintes aqui do... Só liga o microfone, Sadi. Estamos aqui, né, com o nosso Agora jornalismo em pauta. Pois é, tem que cumprimentar de novo, não precisa? Não, bom dia, Sadi. Está cumprimentado, Sadi, bom dia. Bom dia para todos. Bom dia, Sadi. O que ocorre, Daiane, nessa situação lá dos Estados Unidos? O mais curioso dessa história é que o Trump não está sendo condenado por esta ação que ele proferiu aí de silêncio da modelo, essa atriz pornô que, afinal de contas, ele parece que teve um relacionamento antes das eleições da primeira vez que ele foi presidente. O que o condenou mesmo foi o fato de ele ter manipulado, porque quem pagou para ele esse silêncio da atriz essa
foi o seu contador, né? O seu advogado fez a negociação e aí ele manipulou lá o seu histórico contábil. E por isso que ele está sendo condenado, por isso que condenaram o Trump, não, porque nos Estados Unidos é permitida essa negociação, por exemplo, assim, que ele fez lá com essa atriz, né? Só que ele teria que constar lá, e ele não queria que constasse no seu balanço, porque justamente iria prejudicá-lo na campanha. Uma questão de imagem, né? Iria prejudicá-lo na campanha. Então, para não ficar esse nódulo, né, essa mácula na sua conta, no seu histórico contábil, ele resolveu omitir. E aí, então, ele acabou sendo condenado e está sendo condenado. Outro fato interessante e também curioso da democracia americana, Felipe, nesse inteirinho aí, é justamente o fato de termos, então, como bem referiu a Daiane, o primeiro ex-presidente condenado, mas se ele for preso, não impedindo ele de, por exemplo, fazer campanha, de ser eleito e de, normalmente, por incrível que pareça, né, ser presidente dos Estados Unidos. A gente sabe que a democracia que os Estados Unidos aplicam, talvez no mundo, é a mais aberta, né, mas não para tanto, não se imaginaria a tanto. E isso pode chegar, claro que é um extremo. Ele haverá, como disse a Daiane também, recorrer ao Supremo Tribunal Federal lá dos Estados Unidos, que poderá, né, de alguma forma também eximi-lo deste julgamento que que ocorreu. Aliás, o próprio Trump, nessa questão, Daiane, ele acusa esse juiz que liderou e que, enfim, ensejou todo esse processo aí de ser inimigo dele. E parece que é mesmo. O cara não é do partido dele, né? Como lá também, aliás, como aqui, os mesmos problemas, né, de ativismo também ocorrem. E o presidente americano, né, não teve oportunidade de, por exemplo, fazer com que o primeiro juiz fosse retirado do processo. E segundo ponto, e por isso que a alegação maior do Trump é que os juízes, aliás, os participantes do júri, né, as 12 pessoas que participaram do júri foram escolhidas por esse juiz, né? Então, por isso da indignação dele, por isso de toda essa situação e da briga do Trump até aqui. É impossível não fazer uma comparação, como o Sadi bem trouxe, né, com a realidade brasileira, né, que a gente tem aqui também, dessa perseguição com ex-presidentes, né? Parece que quando um sai do poder, já começa uma caçada àquele que deixou o poder, né? E o Trump, inclusive, falou que a maior vingança dele vai ser o sucesso e a vitória, então, para provar que ele realmente é quem é, né, como presidente. Para quem gosta de política, particularmente gosta um pouco de política, mas a eleição americana é legal. É legal os comícios, a trajetória dos presidentes, os debates, o formato deles, nos formatos de debate também são legais. Então, esse ano teremos eleições municipais. Diferente, né? Eu gosto, é muito bom, é muito legal, porque lá os debates são feitos a partir da pergunta feita pelo apresentador e eles deixam os candidatos debater. E debate por um determinado tempo, né? Não tem muita aquela coisa da pergunta e resposta entre candidatos, entre um contra o outro, como é feito aqui no Brasil. O apresentador lá da Fox ou da CNN faz a pergunta, joga para os candidatos e lá no estúdio eles que se resolvam, né? Tem um pouco mais de conteúdo, né, Felipe? Porque na última eleição presidencial que a gente teve, a gente tem meme das eleições rodando nas redes até hoje do que foi o debate feito aqui no nosso país. É diferente. O sistema lá é um pouco diferente, então... mas enfim, as eleições lá não digo que é um show, mas para quem gosta de política, as eleições americanas são bem legais, né, do ponto de vista, porque, e outra, cada estado é uma regra diferente, tem uma lei diferente, lá não tem justiça eleitoral, por exemplo, né,
Então, são situações um pouco diferentes do ponto de vista eleitoral. Lá, o cidadão americano, se ele quer ir votar, ele vai. Se ele não quer, para ele, indiferente, né? Aqui, se você não for votar, você paga a multa, tem que justificar para a justiça eleitoral, e se não fizer, você tem uma série de problemas, né? Então, isso, enfim, é diferente. É um pouco diferente, sim, do ponto de vista... São democracias, mas são um pouco diferentes. O que tem me trazido bastante dor de cabeça aqui para o agronegócio gaúcho é a situação do arroz. O governo federal confirmou então um leilão aí de mais de 263, a compra de 263 toneladas de arroz importado. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tinha proibido a compra desse arroz, mas o Tribunal Federal, o TRF4, então, validou novamente a realização desse leilão que aconteceu na quinta-feira dessa semana. E então o governo comprou 263 mil toneladas de arroz num valor de pouco mais de R$1 bilhão. Essa é uma disputa que também está no Supremo Tribunal Federal, porque o volume de compra de importação de arroz, Sadi, pode chegar à marca de R$7 bilhões. Esse assunto vai chegar no Supremo Tribunal Federal antes do próximo leilão de compra, né? E aí não sei se vai parar ou se vai continuar. Tem essa questão aí que ela pode ter desdobramento, né? Que, afinal de contas, se a decisão do Supremo for de inconstitucionalidade dessa compra, aí, né, que é para entregar em setembro esse arroz aí. Entrega em setembro. Isso. E aí, lá em setembro não tem muito tempo e pode ser suspenso, e a gente sabe como é que é a justiça, e a justiça brasileira nesse Tu saberia me dizer quantas mil toneladas de arroz tem aqui no estado guardado? Tem esse número, Cedito? A safra é a mesma do ano passado, eu não sei, sinceramente não sei, Felipe. Mas ela teve, inclusive, esse ano aqui foi uma super safra de arroz. Só que boa parte desse produto se perdeu, mas mesmo assim o que foi colhido é um pouquinho mais, mesma coisa do que foi produzido ano passado, que eu não sei em toneladas quanto é que foi colhido. Mas nós aqui éramos para ter a maior safra de arroz da história, né? Ficou em cerca de 7 milhões e 149 mil toneladas. 7 milhões de toneladas. 7 milhões de né? É Vamos muito conver. arroz, né? Já para a safra deste 2024. Desse ano, né? É muito arroz. Como disseram os arrozeiros, não vai faltar arroz. Não tem essa questão de falta de arroz. Nós garantimos. O que faltou ali naquele momento era justamente a parte logística, de você poder andar para cá e para lá. E o governo, assodadamente, Felipe, né, acabou já anunciando uma compra através de leilão desse arroz. Mas o que se falou também muito com relação a isso foi da intenção do governo federal de acabar com a produção agrícola aqui do Sul, de desincentivar o produtor rural gaúcho nessa briga eterna do PT, né, com os grandes empresários do agronegócio, né? E os arrozeiros aqui no estado detêm, não vou dizer um monopólio, mas é muito próximo disso, né? E o governo tem uma briga muito grande com esse segmento, com esse setor, e aí então é um jogo de braço, e esses agricultores aí não devem votar no Lula, ele deve estar insatisfeito com isso e por isso talvez dessa ação incisiva do governo insistindo, porque nessa semana aí, Felipe, que passou, tivemos essas liminares aí que você falou, a CNA também encaminhou um pedido de suspensão para o STF, foi negado pelo STF, a Confederação Nacional da Agricultura, né, não conseguiu convencer o STF. Aliás, judicialmente o governo federal tem conseguido tudo. Esse leilão está saindo justamente por conta, né, de que foi uma ação federal, por conta dessas sucessivas vitórias que o governo federal está tendo
nos tribunais, né? O governo Lula aí é um bom governo de tribunal, né? Tem conseguido votações, inclusive no Congresso Nacional, tem revertido nos tribunais, né? Que ali, proposta de emenda à Constituição, as PECs também, o governo tem conseguido reverter no Supremo Tribunal Federal quando é preciso, né? Então, realmente, se depender da Justiça, o governo federal está conseguindo todos os seus intentos. Como é que vai ficar o ambiente para o ministro da Agricultura na Expo Inter em setembro? Vai ficar ruim, né, Felipe? Muito ruim, realmente. A Expo Inter ali, ela tem basicamente a sua... Estou imaginando o Carlos Fávaro caminhar no parque lá em Esteio e o pessoal jogando arroz. É bem provável. Não, sério, por forma de protesto, porque ele... Não sei, pode ser que aconteça, né? Não estou dando ideia também, né, mas vai ter protesto, acho que vai ter protesto. E aí nós entramos também numa outra questão, que é justamente a qualidade desse arroz aí que o governo está comprando, né, que é outro departamento e que se suscitam muitas dúvidas e questionamentos, porque não se sabe realmente a qualidade desse arroz. Eu recebi essa semana aí inúmeras manifestações de que, até inclusive uma manifestação muito forte que eu reputo, do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, dizendo que o arroz ele não tem qualidade, é produzido de forma diferente da nossa aqui e ainda o uso de defensivos, Aqui não é autorizado o defensivo que não são autorizados aqui no Brasil. E é utilizado lá, né? E para mim isso é uma denúncia grave, viu, Felipe? Sinceramente. É uma denúncia que deve ser levada em conta e se for isso, realmente, eu não tenho dúvida para contestar o Antônio da Luz, quem sou eu para contestar ele? Se ele está falando isso é porque tem lá a sua razão, tem a sua verdade, né? Eu não entendo como mesmo assim com todos esses argumentos negativos, né? Ou negativistas, esse processo, ainda a Justiça autoriza, né, um leilão desse tipo, uma compra de um produto como esse, né? Porque o nosso produto aqui no estado, ele talvez até seja um pouco mais barato, mais caro que esse arroz aí que o governo está comprando. Então, o governo estabeleceu a R$4, né, que o arroz tem que ser vendido a R$4. Isso não funciona, não é bem assim, né? Imagine a qualidade desse arroz. Porque segundo o Antônio da Luz também, dá para produzir um arroz aqui por menos de R$4, inclusive, ou por R$4, né? Só que não é garantida a qualidade desse arroz que nós temos aí para consumir e ainda a maneira, o modus, né, de produção vai totalmente dissonante do que se apregoa, do que se... Mas esse arroz que o governo está comprando de fora, esse arroz ele vai para o estoque da Conab? Pois é, aí que tá, Felipe. O governo, quando ele anunciou essa compra aí, ele logo em seguida também aguçou o mercado e houve uma especulação de mercado. E aí o preço disparou. O preço logo aumentou em 30%, 30%, 40% em alguns casos. Aliás, o próprio arroz aqui do Mercosul, que era para ser comprado, era para comprar da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, e eles mesmos já aumentaram ali 30%, 40%. Já não... Por isso que aí o governo passou para a Ásia, então. E essa semana também eu recebi ali uma informação de que lá na Finlândia tem um arroz que está sendo estocado lá há 10 anos. Né? Foi colhido em 2013, 2014. E esse arroz é que o governo lá quer se desfazer e que seria, né, um dos arroz que viriam aqui para nós, né, aqui nessa condição aí. E se for esse arroz aí, pelo amor de Deus, né, porque especialistas também falam que um produto, um arroz, por exemplo, estocado, ele tem que obrigatoriamente ser consumido em 5 anos, porque senão ele perde todos os seus valores nutricionais, né? Então, essa também é uma outra questão. Então, Felipe, nós temos aí pela frente muitos embates, né? A questão é que o governo federal tem conseguido vitórias na justiça, e é uma questão de justiça a partir de agora, de decisão da justiça, porque de forma de conscientização por parte de entidades, por parte da Farsul, por parte da CNA, agricultores e até mesmo parte da sociedade, o governo não se convence de que não deve comprar esse arroz ou deve repensar essa compra desse arroz.
Muito bem, vamos ver os episódios dos próximos capítulos aí com relação a essa questão, essa situação do arroz aqui no país, porque a situação chegou lá ao Supremo Tribunal Federal. Aqui no Grupo Séries de Comunicação, durante a semana, houve um aumento de consumo, viu, Sadir? De chá, de café, chocolate quente. E a gente teve entrevista no Papo Reto essa semana, Jéssica, com a nutricionista Márcia Pens, né, falando um pouco sobre o frio dá mais fome, literalmente, né? E bebidas quentes também aumenta o consumo. Aqui no Grupo Séries em 80%, acho. Em 80%. Já no verão é assim, né, Felipe? Em 80% de chá e café foi. Chimarrão também, né? Chimarrão, as porque cuias aqui. Muitas pessoas acham que tá se hidratando porque você tá tomando chimarrão, mas é diferente de tomar água, né, Felipe? Ah, pois é. É uma autocrítica, inclusive. E diz, claro, que você faz exercício físico no inverno, a fome aumenta depois também, né? E as pessoas, né, quando sentem frio, elas buscam e pretendem buscar mais os alimentos quentes, enfim, as bebidas quentes, né, para poder se esquentar. É uma forma de se esquentar, já no inconsciente da pessoa. Então, logicamente que a demanda vai aumentar bastante. Cuca, bolachas, salgados também tiveram produto com trigo. E a nutricionista falou, né, aumento de consumo de alimentos com trigo. Alimentos com trigo que ajudam também, né, no aumento da diabetes, do colesterol, isso aí tudo prejudica no inverno, mas no inverno a gente tem essa vontade também de comer as comidas quentes, né? Mas nada como uma sopa também no inverno é bom. Uma sopa bem. Quem consegue manter a dieta aqui diariamente é o Sadi, né? Sadi, quer um salgadinho? Não. Quer um chocolate quente? Não, obrigado. Mais, viu, Felipe? Me perdi, não. Viajei aí nesse negócio da maionese aí, não consegui, não tô conseguindo mais. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Mas enfim, a gente teve essa semana então aí dentro do Papo Reto, né, Jéssica? Falando um pouco aí sobre alimentação no inverno e o consumo aí de bebidas quentes e também com base aí no trigo. Mas enfim, o inverno muda um pouco sim a forma de alimentação. Dá mais fome mesmo. Dá mais fome mesmo, inclusive pro pessoal que quer acompanhar também, tem no nosso site a matéria que a gente fez junto com a nutricionista Márcia Pens. Muito bem, está lá já no site gruposeries.net.br. Só a Daiane toma o quê? Umas 5 xícaras por dia, Jéssica, de chá? Chá, Chá, e café, chimarrão. A gente começa o dia com chimarrão, depois toma um cafezinho antes do almoço para abrir o apetite, depois toma um chá e depois daí do almoço, né, aquele cafezinho de novo. Pois é. E aí assim a gente vai vivendo. O consumo de chá aqui aumentou. Tem que importar chá aqui no Grupo Séries de Comunicação. A gente tá aceitando, né? Se alguém quiser doar chá para nós. Porque realmente aumentou o consumo. Bebidas quentes também é um dos fatores que aumenta durante o inverno. Mas aquele cafezinho com leite também, né, Felipe? O café com leite é muito bom. Café com leite, né? É muito bom. Café com leite é espetacular. Jornalismo em Pauta prossegue e o que vai acontecer? Aliás, aconteceu, né? Essa semana no Metoc teve aí a solenidade de posse então dos vereadores mirins aqui no Metoc, projeto da Câmara de Vereadores. Ontem no Metoc teve a doação de sangue, né? Na Unidade Básica de Saúde Central, também atividade importante. Teve palestra do Dr. Marcelo na Júlia Bilhar, né? E claro que teve também outras ações, outras atividades aqui no município de Nometoc ao longo dessa última semana que aconteceu. Daiane Guice, tem mais algum detalhe que me passou aqui? A gente teve, além do Junho Vermelho, né, que é o mês da doação de sangue, então o Junho Verde também, que foi lançada a campanha juntamente no Série Cidade, então em alusão ao dia... o mês da doação de sangue, o mês do meio ambiente. Isso, juntamente com o mês do meio ambiente, então com ações aqui nas escolas de conscientização com as crianças. Vai ser feito um trabalho muito legal, né? A gente sabe que a intenção é conscientizar as crianças, principalmente porque é na escola, também na necessidade de preservar o meio ambiente aqui de Nometoc, né? Eles já trabalham com a conscientização ambiental há cerca de 3 anos e a cada ano traz as novas ações e também as novas gerações para reforçar essa importância
desse tema, né? Então a gente tem nas escolas estão feitos com as crianças menores uns vasinhos coloridos, já para incentivar também, com o plantio de chás, produção desses vasinhos então coloridos para as crianças menores, e para os maiores as atividades que valorizam, que visam um olhar diferente sobre o meio ambiente, como fotografar os locais da cidade e visitar a empresa Stara, que inclusive adota as práticas sustentáveis, né? É um exemplo aqui de Não Me Toque. Então, essas são as atividades aí para as crianças menores e também para os maiores. Legal. Também hoje, daqui a pouco, tem a festa de Santo Antônio aqui no Não Me Toque. E a gente traz destaque da região, porque em Lagoa dos Três Cantos já teve o anúncio do pagamento da primeira parcela do 13º. E também em Vitorgrefe tivemos essa semana o início das obras do parque, ou na área de esportes, que é homenagem ao ex-prefeito Godoy. Isso mesmo, em Vitorgrefe, então segunda-feira começaram a parte de terraplanagem ali para a construção dessa obra do ginásio de esporte, então que vai ser feito 100% com recursos próprios do município, e a obra está estimada em cerca de R$100 mil. Então, para a realização dessa obra toda com recursos do município, vai ter quadra para futebol, vôlei de areia, também parquinho para as crianças. Então, uma grande obra para a comunidade de Vitorgrefe e trazendo também lazer para a comunidade. E Lagoa dos Três Cantos, então, paga a primeira parcela do 13º ao funcionalismo público amanhã, a segunda-feira, então, dia 10 de junho, pagando já o 13º. Presentão para segunda, hein? Bom de começar a segunda assim, né? Segunda-feira já com dinheiro na conta. Então aí, parabéns ao prefeito Sérgio Lache, que conseguiu encaixar no orçamento já esse adiantamento agora para esse mês. E que obra legal que vai acontecer em Vitorgrefe, que é uma obra de estruturação de lazer e também de prática esportiva. Não me lembro se é estrutura de iluminação agora. Tem a parte externa e uma parte interna, ou é tudo externa? Eu acho que é quase externa. Quase todo externo, Quase assim, vai externo. ter vestiários, banheiros, assim, mas a grande parte, assim, vai ser, as quadras vão ser externas, com os parquinhos também, parte externa. Mas é uma obra de infraestrutura para a parte esportiva de lazer muito legal, que está sendo feito lá em Vitorgrefe, e também destacando a ação que aconteceu, aliás, vai acontecer amanhã, né, com a primeira parcela, o 13º, pago para os servidores municipais de Lagoa dos Três Cantos. Lagoa dos Três Cantos. Agora eu vou me perder na data, Felipe, mas também está com a pagamento, acho que até essa segunda, do IPTU, com 30% de desconto. Então, está chegando na reta final para quem quer pagar com desconto o IPTU. Segundo o secretário, o município tem uma grande adesão com relação a isso, e cerca de 90% da comunidade adere ao desconto antecipado do IPTU também no município. Legal. Muito bem, seguimos com o Jornalismo em Pauta, sempre com Stara Evolução Constante. A gente falou um pouco de região, falou de assunto nacional. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, Antônio Sadi Ribas teve a 4ª visita seguida neste ano, apenas, do presidente Lula, para conhecer mais de perto a destruição de algumas cidades após as enchentes. Claro que teve algum outro anúncio, mas a preocupação do governador essa semana aqui no estado foi com relação à retomada das empresas e também da proteção dos empregos. Até a gente comentou ali no Central que aquela medida da equipe do Paulo Guedes na época da pandemia funcionou muito bem. Não sei se, claro, o governo atual vai querer aplicar a mesma medida. Teve uma divulgação na área social, com recurso pela Caixa, mas é a preocupação do governo do estado, principalmente com relação à arrecadação, né, já que algumas empresas vão ter que recomeçar do zero. Mas se uma empresa tinha lá 100 funcionários, vai recomeçar do zero, não vai conseguir talvez com 100 funcionários, né? Vai ser com 20, com 30, uma média ou menos, um pouco mais. Então essa é a preocupação da retomada econômica de empresas que vão ter que simplesmente ser reconstruídas, né? Felipe, o governador Eduardo Leite, ele teve saudades, tenho certeza, nesses últimos dias do governo Bolsonaro, porque
O governo Bolsonaro, ele não perguntou para o governador Eduardo Leite, não perguntou para o governador de Santa Catarina, para o governador do Espírito Santo, do Pernambuco, da Bahia, enfim, dos 26 estados aqui do Brasil e mais o Distrito Federal ainda, né? Como ele ia aplicar o dinheiro, de que forma ele ia aplicar o dinheiro, e não fez sugestão de aplicação do dinheiro. Ele simplesmente transferiu o dinheiro. Inclusive, o governador Eduardo Leite citou que o ideal era justamente proceder da forma como o governo do presidente Bolsonaro, que foi uma ação do ministro Paulo Guedes, como você disse, que o Bolsonaro não entendia nada de economia, mas ele botou um cara lá que entendia de economia, que era o Paulo Guedes, e que a pandemia, e eu estou me referindo aí ao período de pandemia, Felipe, bagunçou toda a economia, e só foi possível essa ação do governo federal naquela época porque o governo estava enxuto, o governo estava, né, coisa que não está agora, né? O nosso governo federal, ele é um é um governo perdulário, né? Na verdadeira acepção da palavra. Você é goleiro. Eu dou minhas cacetadas de vez em quando. Mas o nosso governo, ele é perdulário, ele é mal organizado, tem muitos ministérios, gasta demais, e nessas horas de tragédia, por exemplo, poderia dar uma atenção melhor para o Estado, não consegue, né? Naquela época da pandemia, quando o governador Eduardo Leite recebeu aquela dinheirama toda, ele colocou os salários em dia que estavam atrasados aqui no Estado, pagou os professores, resolveu alguns outros problemas né? Engambelou nesse negócio de trato à saúde e conseguiu a sua reeleição, né? Ele agora com o Lula não conseguiu nada disso, tanto é que foi lá a Brasília, como você disse, essa semana, pedir ao presidente da República que reveja essa situação e que favoreça o Estado no sentido de viabilizar com que os empregos, as empresas sejam reestabelecidas, né? Esse foi o grande pedido do governador Eduardo Leite, não teve a mesma recepção. Aliás, o próprio governo federal, ele não tem dado aquela atenção em recursos aqui para o Estado. O que o governo fez até agora foram isenções e antecipações de alguns direitos que, por exemplo, já se tem, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o período de carência para determinados pagamentos, isentou, por exemplo, o governo do Estado de pagar a dívida, né, nos próximos 36 meses, que são medidas assim que não dão ao governo do Estado dinheiro na mão, que dá para fazer alguma coisa, que dá para socorrer essas empresas, essas situações aí mais emergenciais do Estado. Então, tomara que o quadro seja revertido, né? E o fato do governador, aliás, do presidente da República, Felipe, vir a quarta vez aqui no Estado para justamente tentar afagar o ego do cidadão que está sofrendo, né, não resolve nada. Ele não precisava nem vir ao Estado, contanto que, né, tivesse uma ação mais efetiva de atendimento na parte financeira do Estado para resolver essa situação. Desconfiança de repórter, tá? Apenas isso. O governador vai quarta a Brasília e o presidente vem na quinta ao Rio Grande do Sul. Por que essa logística, né? Não poderiam... Eles vêm juntos. Não tem sentido. Pois né? Eu não... Podiam enfim, resolver tudo lá ou deixar para ele resolver tudo aqui, né? Mas não é o caso. Eu vejo assim, Felipe, espero que não fizeram, firula, né? Espero que não seja pela foto, né? Muita firula, né? O que precisa mais é a efetividade, né? Efetivar ações, né? Isso não está ocorrendo. Não entendi a logística do governador ir na quarta, o presidente vir ao Rio Grande do Sul na quinta. Enfim, poderiam tratar isso no mesmo dia, ou aqui ou lá na capital federal. Jéssica, um programa muito legal que acontece aqui no Metoc é das gestantes. Você conversou com profissionais da área da saúde sobre esta ação que acontece aqui no município. Isso aí, Felipe. Acontece e já acabou as inscrições também. Acabou na sexta-feira, dia 7. Foi sexta, né? Isso. Sexta-feira, dia 7, acabou as inscrições do curso de gestantes aqui do município de Não Me Toque. A gente conversou durante a semana com a coordenadora do curso, também enfermeira, Alessandra
Pivetta, ela que é aqui coordenadora então desse curso de Não Me Toque, que é oferecido 3 vezes ao ano e atualmente estava com as inscrições abertas até o dia 7 de junho. O curso ele é estruturado para ocorrer uma vez por semana ao longo de 2 meses e a participação acontece dos pais também. A gente sabe que a mãe que se inscreve tem que levar todo o documento do SUS, enfim, todos esses documentos pessoais também, mas os pais também podem participar, né? A mãe que é de primeira viagem, né, obviamente vai procurar isso, mas também ela reforçou na entrevista que tem muitas mães que já são mães de 2, mães de 3, vai ter o 4º ou 3º filho, e se inscreve também para aprender essas práticas novas, porque a gente tem que ir aprendendo ao longo do tempo, a gente tem que ir acompanhando também. Então é uma oportunidade para as mães que não são também de primeira viagem, oferecendo também os novos aprendizados e um suporte emocional, né? Porque, querendo ou não, tu vai carregar uma vida depois que nasce o bebê, né? Legal, bacana esse projeto que então continua aqui em Não Me Toque, organizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Logo mais tem procissão, tem festa de Santo Antônio aqui no Não Me Toque. Antônio Sadi Ribas, reta final do Jornalismo em Pauta. Obrigado pela parceria, pela companhia. Valeu, Felipe. Hoje é um dia importante aqui para a nossa comunidade, tem a festa da Santo Antônio, mas ontem também a gente teve a festa esportiva aqui com a decisão no Campo do Colorado, uma grande festa, uma grande confraternização, uma harmonia entre essas duas comunidades, né, que sabem fazer futebol, que propiciaram um belo espetáculo, né, para os torcedores que compareceram ali no estádio Dr. Valdomiro Greff. E hoje então tem essa confraternização lá no bairro Santo Antônio, né, que é uma festa já tradicional da comunidade. É o padroeiro desta comunidade. O bairro Santo Antônio foi um dos primeiros a serem criados aqui em nosso município, então é uma festa que realmente agrada a todos e pela proposta que é de trazer um pouco mais de união entre as nossas comunidades aqui em Não Me Toque. Muito obrigado, Felipe, um grande abraço a todos, muito bom dia e até domingo que vem. Obrigado, Jéssica, ótimo final de semana. Obrigado, Felipe, Dai, Sadia, aos ouvintes, Oda também, e bom final de semana, bom restinho de domingo, até no próximo. Aumentou as bebidas quentes aqui no Grupo Séries, a gripe também pegou, né? A gripe também pegou. Tio Flávio, essa semana, acabou dando umas espirradas. Espero que não tenha sido eu que tenha passado pro tio Flávio, que eu estou me recuperando. Está em recuperação. Daiane Guissi. Desejar um ótimo final de semana a todos. Vou deixar aquela dica de lançamento dessa semana no lançamento do Amazon Prime Video, que é Puppy Love, o nome do filme, que é uma história, aquele romance clássico de comédia romântica para curtir no final de semana, só que na verdade quem se apaixona nesse filme são os cachorrinhos dos protagonistas. Então fica a dica do filme aí para você curtir no final de semana. E na segunda-feira a gente traz mais dicas de filme também ao longo da semana. E no domingo que vem a gente está de volta com mais um Jornalismo em Pauta. Um ótimo final de semana para todo mundo. Beleza, obrigado Daiane, Odair na técnica, Antônio Sadi Ribas, Jéssica Gomes. A gente volta no próximo domingo com o Jornalismo em Pauta, sempre destacando com a presença da Star Evolução Constante nas séries AM, Positivo FM e também na página do YouTube do Grupo Séries de Comunicação. Aquele tchau tradicional para quem nos assiste, uma excelente semana e até o próximo domingo.